Ô Marco Belo, e vem cá, a Fiel vai lotar... Houve uma reunião com o Ministério Público, a Polícia Militar, a Mancha Alviverde, a torcida independente, a torcida jovem e os Gaviões, para logística e segurança diante da decisão da Federação de realizar jogos simultâneos dos 4 grandes clubes no domingo. No encontro, cada instituição reafirmou seu papel, as torcidas apresentaram um plano para evitar confrontos e a PM garantiu a operação de segurança e o MP reforçou a fiscalização do cumprimento das leis. Tem bastante coisa escrita depois, mas enfim, o interessante é que as 4 torcidas se encontraram hoje no Ministério Público para tentar, pelo menos, é lógico que o presidente da torcida não vai segurar 100 mil integrantes da torcida, né? Mas, pelo menos, eles têm a intenção de manter a paz. Ô Marco, Calil, Tomás e Galvão. Ô Marco, você acha que isso pode ser um teste, um balão de ensaio para uma possível volta de clássico com duas torcidas ou não? Essa é uma informação. Seria uma informação? Essa é uma informação, né? Eu recebi também esse comunicado e foi agora há pouco, né? E as 4 torcidas, elas se propuseram nesse momento, né, a garantir as seguranças para todos os envolvidos para que existisse essa última rodada do Campeonato Paulista. E existe também uma intenção por trás disso, é que as torcidas querem mostrar que elas estão dispostas a trabalhar juntas para que acabe essa maldita torcida única no estado de São Paulo. Fala, Belo. Eu vou ler aqui uma parte do comunicado, abre aspas. A situação reacende o debate sobre a volta das 2 torcidas aos estádios. Com tecnologia amplamente disponível, como biometria facial e sistemas modernos de controle, já passou da hora de garantir que torcedores rivais convivam de forma segura, resgatando a essência do futebol e o espetáculo das arquibancadas. O encontro marcou o início de uma tratativa mais ampla e reforça a disposição das organizadas em dialogar, colaborar e cobrar responsabilidade das instituições que comandam o futebol paulista. Seguimos trabalhando e lutando pela volta das 2 torcidas aos estádios. Mas então... Fecha aspas para o comunicado que foi passado pelas torcidas organizadas. Então, mas eles estão... No domingo tem desfile também no São Paulo ou não? Não, não sei. Acho que domingo. Acho que o domingo é no Rio, né? Sexta. Não, tem algum desfile no São Paulo. Só série de acesso, né? Alguma coisa agora, assim. é engraçado, seria engraçado se não fosse ridículo. As torcidas organizadas estão fazendo esse comunicado dizendo que eles esperam que as instituições acolham o pedido deles, mas quem tem que mudar a atitude são eles. E outra coisa, Benja, eu lamento que eu quero muito a volta das 2 torcidas, eu sou contra a torcida única, mas essa volta não pode ser feita com base nas torcidas organizadas. Quem tem que fazer isso são as autoridades. Mas elas não querem fazer nunca, mas com base nas elas torcidas... Elas não querem fazer, Eu sempre me lembro, quando a Federação Paulista era na Brigadeiro Luiz Antônio, acho que todo mundo aqui lembra, teve uma reunião no 2º andar, com todas as torcidas organizadas dos 4 grandes. Os caras se abraçaram. Pô, legal, vai começar a fase final do campeonato. Meu amigo, quando acabou a reunião, eles desceram, eles quebraram toda a Brigadeiro Luiz Antônio. Eles quebraram as farmácias, o supermercado. 5 minutos depois de darem as mãos. Então, né, você desculpa, mas eu não acredito. Lembra quando o Mesa Redonda, o Valone fez? Sim, era o Luiz Roberto que apresentava. Não, era antes do programa. Era o Luiz Roberto, então. O pau comeu, né? Pois é, nessa briga na federação eu estava. Quebraram a Brigadeiro Luiz Antônio inteira. Calil, você tem muita história e quem tem a sua competência tem mesmo muita história. Então você está contando uma história que aconteceu quando? Não, faz bastante tempo, mas então não foi a única vez, Galvão. Não, mas você não pode ficar com isso para sempre. Mas a sociedade não mudou, Galvão. De uma forma geral, a gente vê hoje moleque matando cachorro a paulada, outro moleque matando o outro de porrada só porque o cara jogou um chiclete nele. Então a sociedade piorou nas últimas décadas. A sociedade piorou. Eu quero hoje crer... um pai matou os filhos e depois se matou. É brincadeira, Benja. E o que não muda no país?
As leis não endurecem para bandido, para marginal, para assassino. Você falou a maldita torcida única. Para mim é bendita, porque provavelmente algumas vidas foram salvas nos últimos anos graças à torcida única. Você acha que para você, Tomazito, não dá para voltar a ter clássico com 2 torcidas? Dá a partir do momento que a gente endurecer as nossas leis. Enquanto não acontecer. Hoje não. 2026. Você pode ter tentativas, você pode fazer de repente amanhã um Corinthians e São Paulo no Morumbi, com a torcida do Corinthians podendo ir com só mulheres e crianças, com uma atenção especial da Polícia Militar e do próprio São Paulo, com as torcidas do São Paulo. Isso já seria um começo. E a própria direção do São Paulo, né, se comprometendo a ter todo cuidado e carinho com as mulheres e crianças corintianas. Isso a gente pode começar a fazer, pode começar a tentar. Agora, simplesmente dizer que a torcida única é uma porcaria, é maldita, e achar que vai ficar tudo bem amanhã ou depois. Lembrando que, antigamente, quando não tinha tanta... Já tinha briga, mas quando eram permitidas as 2 torcidas, os estádios eram divididos. Não é aquela coisa de você correr risco de morte indo com mais 1.000 e 1.500 pessoas num estádio totalmente tomado por torcedores do outro time e possíveis assassinos, supostos bandidos ali. Finaliza as organizadas quando conta uma historinha de 40 anos. Eu criminalizo mesmo. Ao mesmo. invés de aplaudir a iniciativa das torcidas, não, eu criminalizo mesmo. Inclusive, hoje, nós vimos o que aconteceu em Rio Claro. Peraí. Eu criminalizo sim. Você vai falar, que sobra pra mim também pro Tomás. Calil e Tomás Rafael não tem jeito mesmo. Lava sua boca para falar das organizadas, Tomás Rafael. Sou da Gaviões desde 92 e não sou assassino ou bandido. Eu não disse que todo mundo que é da Gaviões é assassino e bandido. Graças a pessoas preconceituosas como o Calil, eu não entendi. E Tomás, ninguém é preconceituoso aqui. Realmente, a gente inventou tudo que eles fizeram. Eles nunca fizeram nada, a gente inventou tudo. Para o Eduardo, o futebol está do jeito que está por causa de Tomás, Rafael, Calil e... A culpa é nossa agora. Tomás passando pano para a incompetência das autoridades. Preconceito contra os torcedores organizados grita no volume máximo. Disse sim. Ele fala, não obrigado, Benja. Eu disse que existem possíveis assassinos e bandidos em torcidas organizadas. E isso, a história mostra que é verdade. Como eu tenho um monte de amigo que é de torcida organizada, mas um monte, vários amigos, e a gente discute em alto nível sobre essa questão. Agora, gente, vocês estão apontando para a pessoa errada, para o alvo errado. O grande alvo é o nosso governo, que mantém essas leis frouxas aí. Hoje a pessoa mata o pai e a mãe, sai da cadeia depois de 15 anos e ainda fica com a herança do tio, que era irmão da mulher que ela matou, da mãe dela, entendeu? Como é que você quer? Como é que você pode acreditar ainda num ser humano? O cara rouba bilhões, fica 3 dias preso e depois coloca uma tornozeleira eletrônica e fica em frente à piscina. Fica na piscina da casa dele. E a polícia prende, hein? A polícia... Eu não tô contra, por exemplo, a polícia que prende um monte de bandido em dia de jogo. Só que o que acontece? Os caras no domingo seguinte estão de novo no estádio, Benja. É uma vergonha o que acontece nesse país. Ô, Tomás, tudo bem, você tá dando exemplos que são exemplos cruéis. Nós vivemos mesmo numa sociedade violenta. Agora, por causa disso, a gente nunca vai tentar nada? A gente vai ficar de braços cruzados e assim acabou? Pra tentar. Vamos lutar para que as leis endureçam, Galvão. E aí, a partir daí, a gente começa a lutar para para 2 torcidas. O Marco Belo, eu quero ouvir tua opinião também. O Marco Belo tem que participar. Ele tá sério. Ele é sisudo. Ô, Marco Belo, dá pra voltar a ter clássico com 2 torcidas ou não? Eu tenho opinião muito parecida com a do André Galvão, sou a favor da liberdade e espero que as autoridades tenham competência e menos preguiça para deixar com que as torcidas organizadas estejam juntas em um clássico na capital paulista, com policiamento, com segurança, e 99% dos torcedores organizados são gente de bem, gente que trabalha, que ganha o seu dinheiro e que gosta de ir ao estádio com a camisa da torcida organizada. 1% quer fazer o mal. Por causa desse 1%, os outros 99% têm que cumprir algumas obrigações que não deveriam, como, por exemplo, torcida única nos estádios. Mas olha, eu acho que a gente está desvirtuando um pouco, cara, porque da minha parte, por exemplo, eu não estou falando que o problema são as torcidas organizadas no clássico de 2 torcidas, não. Não é isso, não. Minha crítica não é em relação à torcida organizada. E também não é em relação à polícia. A polícia faz o papel dela, velho. O problema não é isso, não. Não estou falando de torcida organizada, Marco. Estou falando do ser humano em si.
Não é só o cara de torcida organizada que briga. Não é, a gente vê quantos casos aí de torcedor fazendo racismo no estádio. Não é organizada, não. Torcedor em cadeira. O problema é o seguinte, cara, a pessoa quando vai pro estádio de futebol, ela se transforma. E quando ela tá em bando, ela fica pior. Isso não é torcida organizada, isso é o ser humano. Esse é o problema. Então. E eu sou a favor, eu tô confuso comigo mesmo. É. Porque eu sou a favor de clássico com 2 torcidas. Não, porque assim... Mas eu acho que os argumentos do Tomás Rafael são fidedignos. Mas assim, quando o Tomás... O número que ele apresenta é um número que tá aí para todo mundo ver. Com a torcida única, vidas foram poupadas, essa coisa toda. Mas acontece que não há nada que prove que a torcida única, que é essa instituição que existe dentro do estado de São Paulo, ela acabou com a violência, porque nós vimos um monte de casos de violência ocorrerem durante esses 10 anos de torcida única, ou não? Me refresque a minha memória em relação ao dia de jogos no estádio, não teve. Não, mas... Nem nas imediações. Em dia de a jogo... gente teve sim morte de uma torcedora ou torcedor do Flamengo no Palmeiras e Flamengo, não era torcida única. Não. Num dia de jogo... 2023, né? Um monte de brigas que aconteceram aí em estação de metrô, sim, um monte de vezes. Como eu falei, eu posso ir na padaria agora com a camisa do Palmeiras e um São Paulino querer me bater, isso é inevitável. Agora, se você coloca 2 torcidas indo pro mesmo lugar... Mas eu só queria saber uma coisa, por que você e o Belo nunca falam sobre endurecer as leis? Não, a gente pode falar, não tem problema nenhum. É sempre a culpa das autoridades, mas vamos endurecer as leis. O cara fez alguma coisa errada, tem que ir pra cadeia, pô. Não, esse é o grande problema do país. A questão da impunidade, ela é um problema. Vamos melhorar isso? Eu vou levantar a bandeira aqui pelas 2 torcidas. Em relação a isso, mas é justamente o contrário. Isso que você está dizendo, Tomás, é que pode acontecer eventualmente, se você tem 2 torcidas indo pro jogo num estádio, essa torcida que sai, por exemplo, do Allianz para ir para a Neoquímica Arena, ela já vai protegida. É exatamente o contrário. Escoltada. Ela vai escoltada. É justamente o contrário. Mas tem gente que não vai com a torcida organizada, que vai pegar uma outra estação de metrô e que pode encontrar com uma outra torcida. Mas isso tudo, mesmo com a escolta da polícia, é amplamente divulgado. E mesmo com a escolta da polícia pode acontecer. Gente, eu também queria ver. Eu lembro dos clássicos nos anos 80, nos anos 90. Já falei aqui, já vi jogo Corinthians e São Paulo na cativa com torcedor são paulino, com torcedor palmeirense. Eu adoraria ver, só que hoje, diante da nossa sociedade e das nossas leis michurucas, frágeis e coniventes com bandidagem, eu acho impossível. E por falar em leis, hoje a gente já comentou, né, Benja e amigos aqui do Papo de Craque, o que aconteceu em Rio Claro. Em Rio Claro, a torcida do Velo Clube, que é o penúltimo colocado do Campeonato Paulista, invadiu o treinamento. Esses negócios de torcida organizada invadir treinamento, botaram o dedo na cara dos jogadores e mandaram eles quebrarem o Neymar, porque o Velo Clube só tem uma chance de não cair, que é ganhar do Santos domingo na Vila. Mandaram eles ganhar o jogo de qualquer jeito, nem que tenham que quebrar o Neymar e tirar o Neymar da Copa do Mundo. Esse cara que falou isso, que tá gravado em vídeo... isso mesmo? Pô, tem o vídeo aí, eu não sei se foi hoje? Pode chamar. Pô, então, pois eu não sabia disso aí, não. Ô, velho. Então. Depois a gente continua. Tá ligado? Eu preciso contar com cada um sangue, assim, suando sangue lá mesmo, mano. Se for pra tirar Neymar da Copa, tira aquele filho da puta da Copa, entendeu? Foda-se, mano. Tem que fazer o que for preciso pra poder ganhar esse jogo, mano. Entendeu? Era essas ideias que nós viemos aqui trocar com vocês. Tá ligado? Eu preciso contar. É o chefe da torcida do Velo. A nossa produção botou o pi atrasado, tá um delay. Não tem problema. Jornalismo, né? Mas isso é um absurdo. Então, Benja, e esse cara tá solto, deve estar tomando a cerveja dele lá em Rio Claro e esse é o 1%. Esse é o 1%. Tudo bem, Tomás, mas se esse cara fosse não, Calil, preso, você, os outros iam pensar, mas então, 1%, eu concordo com o Belo, e eu não estou aqui contra 99% das torcidas organizadas, já cansei de falar aqui, tem um monte de amigo que é da Gaviões, da Dragões, da Independente, da Mancha Verde, sabe, várias vezes conversei com o Serdã, então eu não tenho problema com esse ou com aquele torcedor organizado, e nem com as instituições. O meu problema
é esse 1%, que é perigoso. E essa questão sociológica, o Belo vai concordar comigo, vai concordar com o que o Ben já acabou de falar, as pessoas em grupo parecem perder um pouco a noção, e quando o assunto é futebol, mais ainda. Hoje a gente vive num país que, por política, né, se briga, se quebra a relação familiar. O futebol, isso acontece há muitos anos, e o futebol é pior ainda, gente. Se eu fosse o Neymar, eu faria um BO. Claro, eu também faria. Eu faria um BO.